Olá, eu me chamo Ana Júlia e você está ouvindo o Minicast. Já estamos no segundo episódio e agora vamos fazer leituras e analisar alguns minicontos para melhor entendimento do assunto. Como nós já sabemos, o miniconto é um gênero narrativo, caracterizado pela curta extensão e pelo registro apenas do essencial, o que acaba exigindo uma grande participação do leitor para compreender o que está subentendido no texto. Podemos entender melhor essa participação do leitor quando paramos para ler o famoso miniconto de Augusto Monterroso, O Dinossauro, que diz o seguinte: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Essa frase vale muito mais sobre o que não está escrito. Por exemplo, que dinossauro é esse, Quem acordou? Quando acordou? O que é mais perturbador? Que apareceu um dinossauro ou o que aconteceu enquanto o personagem dormia? É impressionante a quantidade de reflexões e questionamentos que apenas 7 palavras podem trazer, sabe? E essa é a parte legal do miniconto, que a narrativa sempre se recai sobre o que não foi dito. E eu tava lendo umas interpretações sobre esse miniconto e eu achei uma que pra mim, foi muito legal, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, E quando eu li aquilo, eu falei, faz todo sentido, que a pessoa interpretou como se fosse um mistério ou uma narrativa policial, entendeu? E que dinossauro era o apelido de um policial, e aí essa pessoa tava meio que fugindo desse policial, e aí ele fugiu tanto que acabou se escondendo em um lugar que ele pensou que poderia dormir e acordar salvo, mas aí quando ele acordou, o dinossauro, que era o policial, ainda estava lá. E com isso a gente pode perceber que se estabelece um jogo com o leitor, e conforme o repertório que o leitor tem, ele dará uma continuidade para essa história, E vai deixar a imaginação e sempre usará o seu repertório para adivinhar que dinossauro é esse e responder as questões sobre esse dinossauro. Outro miniconto que também podemos ver essa grande participação do leitor é um miniconto muito famoso do escritor norte-americano Ernest Hemingway. Ele era um escritor adepto da concisão, o que levou ele a escrever o seguinte miniconto: Vende-se sapatos de bebês, nunca usados. Há múltiplos entendimentos ou interpretações para esse miniconto, mas os questionamentos sempre serão os mesmos. Quem está vendendo o sapato? Por que os sapatos estão sendo vendidos? De que cor são os sapatos? Quanto custa? O que nos mostra que a história acaba, mas as possibilidades são infinitas. Por exemplo, eu posso criar uma narrativa com base nesse conto, de maneira que eu possa revelar uma mãe que estava esperando um bebê, mas devido a alguma complicação, ela infelizmente o perdeu. E o que restou foi anunciar a venda dos sapatos que já havia sido comprado para o bebê. Agora os detalhes, como a causa da perda e o momento, ficarão livres para a imaginação do leitor. Mas é importante lembrar que essa é uma análise feita a partir do meu repertório. Existem várias outras interpretações sobre esse miniconto, e uma coisa legal sobre o miniconto é que não existe uma interpretação correta, sabe? Cada um vai interpretar conforme a sua imaginação permite. Por exemplo, eu vi uma mulher interpretando isso de uma forma totalmente diferente da minha. Ela interpretou como se fosse uma mãe que é muito vaidosa, se preocupa muito com a aparência e já tá trocando os sapatos do bebê que ainda nem nasceu e ainda nem sequer foi usado, só porque quer manter o bebê na moda. E é isso que torna o miniconto tão interessante. A sensação de que algo nos escapa, sabe? Faz com que seja obrigatório que a gente passe a interpretar e usar a nossa imaginação. O que prova que não é necessário contar tudo ao leitor, basta acender a faísca e o resto a imaginação dele vai guiar. Antes de iniciarmos as próximas leituras, é importante lembrar que o miniconto tem elementos e características que são considerados essenciais para que eles sejam um miniconto. E essas características são a concisão, a narratividade, o efeito e a exatidão.
Eu vou falar um pouco sobre essas 4 características para o melhor entendimento das interpretações que vamos fazer. Eu vou primeiro falar da concisão. A concisão significa que no texto vai ter que aparecer somente a ideia principal, só ela que deve estar presente ali para que o texto seja bem conciso. Agora, falando sobre a narratividade, significa que o leitor vai ter que identificar uma narrativa nesse conto, não uma descrição de algo ou de outro gênero. Ou seja, vai ter que ter uma ação representada por verbos dentro dessa narrativa. Agora, o efeito do mini conto, ele vai ser semelhante ao efeito de um conto normal. E por último, a exatidão, que significa que as palavras terão que ser escolhidas minuciosamente, porque quem escreve um mini conto tenta escrever o mínimo possível, mas com o máximo de significado. Agora vamos ler alguns mini contos e usar essas 4 características e os nossos repertórios para interpretá-los. O primeiro mini conto se chama Vó. Vó corava os dias tristes com bolinhos de chuva e estica as manhãs leves com broas de milho. Cair de bicicleta dava engalinhada, perder um dente em sorvete de nata. E para a dor de saudade, vó? Ela sabia que para isso não havia receita, pois durante anos tentara cozinhar a perda do avô e jogou a soluçar no ombro do neto, tirando o amargo da sua boca e enganando o vazio. Agora eu vou ler o próximo mini-conto que se chama Fim de Papo. Na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o sultão. E agora, o último mini-conto que eu vou ler é o 30 do livro 88 Histórias, Contos e Mini-Contos, de Severino Rodrigues. O empresário despedaçou o trevo de 4 folhas, descartando todas as partes. Era sorte pequena, ele queria mais, queria milhões. Só um bom esquema resolveria. O menino de rua assistiu à cena, recolheu os pedaços de planta e colou com fita adesiva. Quem sabe, assim, conseguiria algo para comer. Esse era o tamanho da sorte que ele queria. Bom, podemos ver que o primeiro texto é um texto bem sucinto, o que faz com que ele já tenha a primeira característica de um mini-conto, que é a concisão. Também tem a narratividade, podemos ver isso em verbos como curava e dava. Tem a exatidão e o efeito. No segundo mini-conto, Fim de Papo, podemos ver que é um mini-conto bem mini mesmo, né? Só tem 2 linhas e é um mini-conto tipo do dinossauro que pode ter 1001 interpretações. Basta você usar o seu repertório. Por exemplo, eu acho que esse conto tem a ver com a história da Sherazade. Para quem não conhece, 1001 Noites são contos populares árabes reunidos em um livro e todos esses contos são unidos pela história de uma moça, que é a Sherazade. Ela morava com um sultão que era muito ciumento e matava todas as esposas dele. E ela, para não morrer, toda noite contava uma história, mas não terminava, deixava um espaço para o outro dia, e assim o sultão ficava curioso e não matava ela para ouvir o resto da história no outro dia. Então esse mini conto fala justamente sobre a noite, na milésima-segunda noite, né, que a Sherazade não tinha mais o que contar para o sultão, então ela degolou a garganta dele para poder sobreviver. Já o último mini-conto tem as características bem parecidas com o primeiro. Tem uma boa narratividade, é conciso, tem exatidão e um grande efeito. Então é isso, encerramos o nosso segundo episódio por aqui e eu espero que você tenha compreendido o que é um mini-conto, que é basicamente um conto, só que mini, é tipo um bonsai, que tem todo o feito de uma árvore, só que é pequeno. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que se tiver alguma dúvida,
pode deixar nos comentários das nossas redes sociais, ou até mesmo pode comentar lá a sua interpretação dos minicontos que eu li aqui. É isso, obrigada pelo seu tempo e até mais!